Lançon, da Sociedade Espírita Parisiense, em 1863. Bom estudo, Cláudia. Boa tarde a todos. Boa tarde a todos. Inicialmente, gostaríamos de agradecer pela oportunidade de poder usar da palavra para falar um pouco sobre os ensinamentos de Jesus. Conforme a gente vai falando, a gente também vai amadurecendo as ideias do Cristo em nós e vai buscando praticá-la cada dia mais no nosso cotidiano. O tema da tarde de hoje, como diz o título, é uma lei. É uma das leis naturais, uma das leis divinas. E como todas as leis naturais e divinas, elas estão inscritas em nossa consciência, entretanto, muito de nós ainda tem apenas rudimentos do exercício dessa lei. Rudimentos esses que estão a cada vez que nós encarnamos, ficando mais próximo da sua expressão maior, mas que, inicialmente, são apenas rudimentos iniciais. E é desse ponto que eu gostaria de falar para a gente poder refletir. E por que eu digo que são rudimentos? Porque estamos num planeta de provas e expiações, porque vivemos ainda num planeta onde o amor aparece de forma pontual em alguns locais, coletivamente falando, mas não é o predomínio ainda do nosso planeta. Esperamos que seja, num futuro breve. É o que aguardamos com as promessas de Jesus. Entretanto, hoje, como está o amor em nossos corações? Esse amor da lei. Por quê? Tudo na nossa vida passa. Todos os nossos acontecimentos, tanto felizes quanto tristes, passam. A nossa vida, muitas vezes, segue um rumo que parece que as coisas estão demorando muito para passar, que o sofrimento não termina. Porém, se nós pararmos para pensar de uma dimensão maior, nós vamos ver que há situações onde nós estamos acomodados e algo acontece que muda tudo de uma hora para outra. Às vezes a gente perde um ente querido, ou a gente perde um emprego, ou acontece uma catástrofe natural. São eventos cotidianos que não acontecem todos os dias, mas acontecem eventualmente para nos mostrar que nós temos algum controle da nossa vida, mas nós não temos ele totalmente. Que os nossos destinos estão sendo geridos por uma força maior, por um ser maior, que nós, na doutrina espírita, chamamos de Deus, mas que este rege os nossos destinos. Entretanto, há uma força, uma lei que é permanente, que não muda nunca. E essa lei é justamente a lei do amor. Não esse amor nosso, que por mais que amemos alguém, a gente ainda ama assim. Eu te amo, mas ao dia que você não faz aquilo que eu espero que você faça, ou que você mude os planos que eu fiz para a sua vida, eu vou ficar bem aborrecido com você. Eu vou ficar zangado com você. Mãe para filho, isso. Pai para filho, isso. Então, é super comum. Ou com amigos, cônjuges, porque essa é a condição que nós aprendemos a amar. Depois, se o filho, o cônjuge, o amigo insiste em fazer aquilo que ele quer, a gente até é capaz de aceitar, mas não antes sem ficarmos magoados, aborrecidos, dependendo de quem seja, até arrumar uma confusão com o nosso ente querido. Aí, como o amor está em germe e a gente realmente ama muito aquela pessoa, no futuro médio, a gente consegue aceitar a escolha que aquele nosso filho fez e que nós não, digamos assim, concordamos com ele num primeiro momento. Mas esse amor também
está em processo de transformação, porque ainda não é o amor genuíno, porque o amor genuíno nada contesta, não sofre, não perde absolutamente nada. Mas esse amor genuíno que nós ainda estamos desenvolvendo, ele foi exemplificado por Jesus, não foi? Todos nós sabemos disso. Uns temos mais conhecimento, outros temos menos. Por quê? Por que Jesus consegue amar a todos nós, mesmo com as nossas imperfeições, sem colocar condição nenhuma? Uma das causas é porque ele sabe que as nossas imperfeições também são passageiras. Que as nossas imperfeições, elas se transformarão com o passar dos séculos. Essa é uma forma boa de nós começarmos a exercitar o nosso amor quando há algo que está criando estranhamento entre mim e a pessoa que eu amo. Às vezes eu até vejo que aquele meu ente querido está indo por um caminho equivocado, mas se eu tenho a convicção, como Cristo nos ensinou, que aquele caminho equivocado faz parte do processo evolutivo e que ele alcançará, apesar desta imperfeição, um dia eu vou estar exercitando o amor em mim. Não só o amor, a paciência, a indulgência, a resignação. E vou, dessa forma, começar a praticar isso. O que será amar para ser amado? Como Sansão nos fala. Porque muitos de nós querem ser amado. Quer ter a confiança e a convicção que o outro me ama. Mas ele fala justamente, amar para então nós sermos amados. As questões espirituais, elas sempre nos oportunizam o momento de refletir de um ponto de vista bem diferente do que nós estamos acostumados. Porque muitos de nós têm essa noção. Eu quero é ser amado. Não pensa que para ser amado é preciso primeiro amar. Mas como fazer isso? Como nós podemos praticar isso no nosso cotidiano? Como esse é um tema que essa que vos fala também está no exercício, então não teria, digamos assim, grandes conhecimentos para falar sobre essa lei do amor imperfeito, posso falar aqui o resto da tarde. Mas não é o que convém. Por quê? Porque nós precisamos justamente buscar o que Jesus nos ensinou. Então, eu trouxe para orientar o nosso estudo uma das histórias que está no Novo Testamento, que está no Evangelho 4, no Evangelho de João, capítulo 4. E aí eu vou fazendo leituras desse texto, que é a mulher de Samaria, que acredito que muitos de vós conheçam, e vamos fazendo comentários justamente para que a gente possa refletir, a partir das histórias do Mestre Jesus, essa contada no Evangelho de João, como nós estamos ainda nesse processo de evolução, podemos fazer essa conquista. Porque a mulher com quem Jesus conversa também era alguém que estava, no princípio, aprendendo a amar. E o diálogo entre eles nos traz boas oportunidades de reflexão. Então, eu vou começar lendo, eu vou começar a ler do versículo 7 e vou falar o que ele fala antes no versículo 7. Jesus estava juntamente com os seus discípulos, indo da Judéia para a Galiléia, isto é, retornando para a sua pátria. Porém, para ir da Judéia para a Galiléia, ele precisava passar por Samaria. Precisava, vamos colocar esse precisava entre aspas, porque é justamente a oportunidade que ele tinha de passar por esse local. Mas tem um porém.
A Samaria, que era o local onde viviam os samaritanos, muitos de nós conhecem a história do bom samaritano também, né? A Samaria, onde viviam os samaritanos, era um local e habitava um povo que não se entendia muito bem com os judeus. Eles tinham rixas antigas da história, do passado deles. Eles tinham crenças no mesmo Deus, no Deus único. Entretanto, ao longo dos anos, um dos reis, que foi rei daquele local, havia permitido que outros povos fossem habitar ali e trouxe outras culturas religiosas principalmente. E para os judeus, isso era uma heresia muito grande. Então, eles passaram a ter nos samaritanos aqueles seres impuros. E, como um ser impuro, os judeus não deveriam nem falar, nem tampouco passar pela terra, pela Samaria. Mas Jesus era Jesus. E ele justamente queria começar a trazer lições. Porque até então, ele vinha falando sempre com os judeus. Porém, o Deus havia vindo no povo judeu e vinha falando sempre para os judeus. Mas a mensagem que ele queria trazer não seria só para os judeus, e sim para a humanidade inteira. E essa história é uma história bem interessante para a gente começar a pensar nisso, porque é um dos primeiros passos que o Cristo dá neste sentido. Então, ele sai da Judéia em direção à Galileia, e a história e os estudiosos contam que os judeus que precisavam fazer esse trajeto davam uma volta enorme. Aí eu fui olhar no mapa para ver como é que era, porque é assim, tá a Judéia, a Samaria e a Galileia. Então, eles estão assim quase que em linha reta. Os judeus que saíam daqui, eles davam uma volta enorme para poder passar na Galileia, para não precisar passar pela Samaria. E eles estão fazendo a viagem, já dentro da Samaria, Jesus para junto a um poço para descansar. E diz o Evangelho que era o poço de Jacó. Que tem a história lá no Antigo Testamento, que ele deu ao seu filho José, esse poço. Então, era um poço que tinha um significado histórico importante, e é justamente ali que o Cristo para descansar, e enquanto os seus apóstolos haviam ido até a cidade buscar alimento. Nesse ínterim, chega aquela senhora para ir buscar água. E aí começa assim, no versículo 7. Vem uma mulher de Samaria tirar água. Jesus lhe diz, dá-me de beber. Primeira situação. Um homem falar com uma mulher. Um judeu falar com uma samaritana. Então, são dois momentos bastante, digamos assim, delicados. Talvez a gente não consiga nem entender toda a dimensão desse momento. Porque, para nós, o que tem de mais? Um homem se dirigir a uma mulher. O que tem de mais? Um povo falar com o outro. Mas, naquela época, isso era algo de grande escândalo. Então, o Cristo dá o seu primeiro recado no momento em que ele se dirige a uma mulher e a uma mulher samaritana. Ele começa dizendo que havia vindo para ensinar o amor a todos os povos. Ele começa dizendo que, apesar dos preconceitos, o objetivo de cada um de nós, como seres humanos, não é de ficar criando situações discriminatórias, mas sim de começar a trabalhar o que há de melhor dos seus sentimentos. Ele não era a expressão do puro amor? E aí ele, além de falar com ela e de ser uma mulher e uma mulher samaritana, ele ainda pede a ela alguma coisa. Dá-me de beber. O que ela
prontamente se surpreende e diz assim: como tu, sendo judeu, pedes de beber a mim, que sou mulher samaritana? Pois judeus não se associam com samaritanos. Em resposta, Jesus lhe disse: se conhecesses o dom de Deus, e quem é aquele que te diz, dá-me de beber, tu lhe pedirias, e ele te daria água viva. Então, vamos lá. Ela primeiro contesta, sabedora de quem ela é, da condição que lhe é conferida naquela sociedade, observando aquele que lhe dirige a palavra, isto é, era uma mulher do povo, mas ciente das suas funções. E o Cristo, quando responde a ela, ele responde tentando ele procura ir trabalhando com ela para que ela possa falar sobre a verdade, porque o objetivo dele era mostrar para ela o amor de Deus, o amor do Deus único. E além do que ele estava ali para dizer que era tempo da consciência dela despertar e de romper com uma série de padrões estabelecidos. Porque esse é o objetivo da vinda de Jesus. Para que a gente consiga romper com os padrões que nos mantêm amarrados a dogmas, que nos mantêm amarrados a preconceitos que nos afastam do amor de Deus. E afastar do amor de Deus significa nos afastarmos dos nossos irmãos. Porque ninguém sente o amor de Deus criando intriga com o próximo. Aquele que sente o amor de Deus está em perfeita harmonia, primeiro consigo mesmo. E quem está em perfeita harmonia consigo mesmo? E depois com o nosso próximo. Então o Cristo começa ali, num primeiro momento, mostrar para ela a importância desse amor, primeiro por si mesmo, mas não é o amor próprio, filho do orgulho. É o amor que olha para si, se vê como um ser imortal em processo de evolução e que nesse entendimento se trabalha, se perdoa e sabe que está crescendo. E aí, a história continua para a gente assim. Dá-me de beber é o que Jesus disse. Tu lhe pediria e ele te daria água viva. O que vem a ser água viva? Vamos ler um pouquinho mais para a gente comentar. Ela lhe diz: Senhor, nem tens vasilha e o poço é profundo. Portanto, de onde tens a água viva? Ela ainda estava no concreto, no material. Ele pede água, ele diz que tem uma outra água para dar, e ela fala assim, primeiro raciocínio, se ele me pede água, por que é que ele agora está dizendo que tem uma outra água para me dar? Mas, ao mesmo tempo, ele também não tem a vasilha como pegar a água. Então, nesse processo de desenvolvimento do pensamento e das reflexões que ela vinha fazendo para manter o diálogo com Cristo, a gente pode observar que é como se Jesus estivesse ajudando-a a primeiro pensar do ponto de vista material. Sim, porque o nosso despertamento para as coisas, para as questões, para a vida espiritual, ela vem do nosso cotidiano, das nossas dores, das nossas vivências, daquilo que a gente passa no nosso dia a dia. Na família, no trabalho, na casa espírita. É a partir desse enfrentamento que a importância espiritual acontece. Uns despertam
a partir do momento que tem alguma perda entre aspas. Mas quando a gente ainda não tem o conhecimento da doutrina e a certeza da vida espiritual, a gente entende como perda. Aí pode ser a perda de um ente querido, pode ser a perda de um emprego, pode ser a perda de uma casa. Quando a gente começa a ter o entendimento, e mais do que o entendimento, a certeza, a gente vai perceber que a perda do ente querido é que chegou o momento dele de passar para o mundo espiritual. Eu não perdi, ele só partiu antes de mim. Quando a gente perde um emprego, não é uma perda. Muitas vezes teremos dificuldades na vida material por conta da perda do emprego. Contudo, com o entendimento da doutrina, a gente vai percebendo que pode ser a oportunidade para mudarmos os nossos valores, para reconhecer valores de ordem mais sutis e espirituais, para darmos direção nova à nossa vida. Da mesma forma, quando a gente perde um outro bem, como uma casa ou algo assim, são chamadas que Deus nos dá para que a gente consiga olhar para outras direções e começar a abraçar novos valores. É doloroso? É. Mas, sem a dor, nós continuaríamos acomodados. Não nos daríamos conta da impermanência, da impermanência da vida material. Então, muitas vezes, essa dor chega até nós para nos fazer esse convite. E é nesse momento que é isso que Jesus está trabalhando com ela, aos pouquinhos mostrando, e está fazendo o raciocínio dela trabalhar. E ela está pensando. E aí, como que ele continua? Vamos lá. Ele fala para ela assim: porventura, tu és maior do que nosso... Ela fala para ele: porventura tu és maior do que nosso pai Jacó, que nos deu do poço, que ele mesmo bebeu, como também seus filhos e seu rebanho? Quer dizer, Jacó havia sido um profeta que tinha dado o poço para seu filho José, e que, na história daquele povo, eram extremamente importantes, digamos que fosse a figura máxima. Abaixo de Deus era Jacó, para aquele grupo, já que José tinha sido um dos 12 filhos de Jacó, por onde havia acontecido a divisão das 12 tribos de Israel. E esse era um deles. Então, como assim? Aquele estranho que estava ali falando era maior do que Jacó? E aí olha o que Jesus responde para ela. Em resposta, disse-lhe Jesus: todo aquele que bebe dessa água terá sede novamente. Mas quem beber da água que eu lhe der, nunca mais terá sede. Ao contrário, a água que eu lhe der se tornará nele uma fonte de água jorrando para a vida eterna. Então, o Cristo começa a introduzir naquele diálogo que a água que ele tinha para dar não seria contida em nenhum cântaro, como diz o Evangelho, em nenhum vasilhame, em nenhum pote seria contida aquela água, porque era a expressão mais pura do sentimento vindo de Deus, que era justamente o amor, através do entendimento da espiritualidade, daquele sentido íntimo que todos nós trazemos dentro de nós e que dessedentaria as nossas sedes de amor, o vazio existencial, que hoje é muito comum na nossa cotidiano falar sobre esse assunto, mas que sempre existiu, porque o ser humano sempre teve essa sede de Deus, ao mesmo tempo que durante muitos anos, e a história da humanidade é cheia de momentos desse que nos esclarece a respeito, de distância desse mesmo Deus, pelas escolhas equivocadas que fazemos a partir do nosso livre-arbítrio.
E aí, Jesus vai falando para ela que se ela tivesse condições, ele daria para ela a água viva. E é claro que ela fica curiosa a respeito dessa água viva. E o pensamento dela vai aos pouquinhos saindo do concreto do Senhor, não tem nenhuma vasilha, para. Aí ela fala assim: Senhor, dá-me desta água para que eu não tenha sede, nem percorra até aqui para tirar água. Estava começando esse processo, mas ela ainda estava preocupada. Por quê? Imagina a gente ter que andar quilômetros para beber água. A gente abre a torneira dentro de casa e nem pensa nessas coisas. Para ela, seria uma glória. Mas, nesse momento, ela já começa, aos pouquinhos, a sair desse enfrentamento cotidiano pelo que ela fala a seguir. Não, ele fala para ela primeiro. Ele diz: vai, chama o teu varão e vem aqui. Em resposta, ela diz: não tenho varão. Jesus lhe diz: disseste bem, não tenho varão. Por que ela começa aos pouquinhos a sair da questão material? Porque ela age com verdade com Jesus. Ela podia simplesmente ter dito, conversando com um homem que ela não conhecia, um judeu, dizer que ia chamar o marido. Mas Jesus também já sabia disso. Ela, na simplicidade e na honestidade, ela diz que não tinha o marido. Que as mulheres naquela época não podiam andar nem de uma cidade para outra sem ser acompanhada de um homem, principalmente entre os judeus, entre os samaritanos. Era uma dificuldade enorme. Então, ela reconhecer para um estranho que ela não tinha marido, a gente falando assim, parece uma bobagem, né? O que tem? Não tenho marido, não tem problema não. Não é bem assim que a coisa funcionava naquela época. Era um absurdo uma mulher dizer que não tinha marido. E aí, mais complicado ainda. O que Jesus diz para ela? Que ela agiu com verdade, né? Pois tiveste 5, e o que agora tens não é teu varão. Nisto disseste a verdade. Durante muito tempo, esse pensamento foi visto de uma forma assim, e até hoje é capaz de nós vermos assim. Nossa, era mais uma daquelas mulheres de vida fácil, digamos assim, como costuma se dizer. Entretanto, o Cristo sempre buscou a companhia dos desvalidos da sociedade e buscou se revelar para os menos prováveis. Porque na continuação desse diálogo, ele vai dizer para ela quem ele é. Ele até então não havia dito quem ele era. Da mesma forma que ela agiu com honestidade com ele, no sentido de dizer que não tinha marido, e ele diz que ela já teve 5, alguns teólogos entendem essa compreensão dos 5 maridos de uma forma simbólica, já que os samaritanos, como haviam sido, digamos assim, o povo não era raça pura como os judeus, outros povos haviam se agregado ao grupo da Samaria, seriam os 5 deuses. Porque as traduções, a palavra marido, ela tanto poderia ser usada para marido como para deuses, não um Deus único, mas os deuses que representavam alguns daqueles povos. Então, essa é uma discussão, mas que o que nos interessa para nós refletirmos a respeito dessa passagem do Evangelho é que Jesus diz para ela assim: você está sendo honesta, você já teve vários companheiros, o que está contigo não é seu companheiro,
mas ainda assim você merece receber o que eu tenho para te dar. O amor de Deus, a água viva, como ele chama. E ela Não, e aí ela fala assim: observo que tu és profeta. Porque quando ele revela o que ela viveu, ela, dentro do conhecimento dela, ela fala: observo que tu és profeta. Tão simples, tão natural, como ele saberia da vida dela? E aí a questão que ela faz a seguir é a seguinte: nossos pais adoraram neste monte, mas vós dizeis, vós os judeus, que em Jerusalém é o lugar onde é necessário adorar. A questão que ela coloca a seguir é muito interessante, porque ela não continua naquele diálogo se tem marido, se não tem marido. Ela passa, então assim, já que ele é um profeta, deixa eu aproveitar e tirar uma dúvida, que é uma dúvida do meu povo. Ela não pensa só nela, se a relação dela com o marido ia dar certo, se esse sexto marido ia ser o último. Ela procura perguntar para aquele profeta qual era o melhor para se adorar, o melhor local para se adorar, porque essa também era uma das brigas entre judeus e samaritanos. Os samaritanos tinham um monte, Gerizim, que era justamente onde estava o poço, que eles entendiam como local de adoração. E os judeus tinham Jerusalém como local de adoração. E isso era motivo de briga, de confusão entre os povos. Era mais um dos elementos que faziam com que eles não se suportassem, principalmente os judeus, pela questão da impureza. E o Cristo vai desenvolvendo esse diálogo com ela, e se a gente for observando desde a primeira frase, e conforme a conversa vai continuando, nós vamos percebendo que vai se revelando ali uma mulher simples, do povo, mas que tinha um coração preocupado com aquilo que ela vivia, com o povo onde ela vivia e, principalmente, com a questão espiritual, porque era importante para eles saber o local de adoração. Não se tinha a concepção que se tem hoje, porque nós temos a concepção hoje de que a nossa relação pode ser direta com Deus, porque já passamos por esses 2000 anos e porque já temos a revelação de Cristo. Mas para eles não. Orar, rezar, se dirigir a Deus, tinha que ter um local especial, tinha que ter alguém que conduzisse, tinha que ter um homem que direcionasse todo esse comportamento. E aí Jesus diz para ela, ela continua: nossos pais adoraram nesse monte, mas vós dizeis que em Jerusalém é o lugar onde é necessário adorar. E aí o Cristo fala: crede em mim, mulher, porque vem a hora quando nem neste monte, nem em Jerusalém adorareis ao Pai. Vós adorais o que não conheceis, nós adoramos o que conhecemos, porque a salvação é dos judeus. Aí Jesus começa a se revelar. Não é que a salvação vem dos judeus porque os judeus eram melhores, porque ela poderia pensar isso. Ele é profeta, mas está dizendo que a salvação vem dos judeus, já que havia uma briga entre aqueles dois povos. Mas ela não pensa dessa forma. Mas vem a hora, e é agora, quando os verdadeiros adoradores adorarão ao Pai, em espírito e em verdade. Pois também o Pai busca assim o adoram. Ele dá para ela o primeiro ensinamento direto, porque antes ele havia falado da água viva, mas ele dá o primeiro ensinamento direto, que é possível adorar, não importa onde você esteja. É possível sentir o amor de Deus, não precisa estar num monte específico, nem dentro de um templo, mas é uma disposição
íntima para que essa adoração possa acontecer. É um coração puro que vai em busca de Deus. E o mais interessante vem a seguir. Deus é espírito, e aqueles que o adoram devem adorá-lo em espírito e em verdade. A mulher lhe diz: sei que vem o Messias, chamado Cristo. Quando ele vier, nos anunciará todas as coisas. E aí o que Jesus fala para ela? Sou eu o que te fala. É a primeira vez que ele se revela como Messias, porque até então ele falava para os apóstolos não dizerem que ele era o Messias, pois ele já vinha sendo perseguido. Porque ele escolhe uma mulher de um povo inimigo dos judeus para se revelar como o Messias? Pois algo de muito especial ele percebeu naquele coração. E diz a história que ela foi a primeira discípula, no sentido de ouvir, absorver aquele entendimento e passá-lo adiante. É interessante que os dois momentos que Jesus se revela, ele se revela para uma mulher publicamente. Ele se revela para essa moça da Samaria, que ninguém sabe o nome, a história não conhece o nome, e quando ele sai do sepulcro, ele se revela para Maria Madalena. É claro que tinha toda uma legião de homens que era necessário que tivesse, óbvio, até porque as mulheres não tinham voz, mas é algo que nos chama a atenção. Por que a hora que ele se revela como Messias, ele se revela não só para uma mulher de um povo outro? Não é mostrando a expressão do amor, daquilo que a gente entende como sendo o menos provável, quebrando várias barreiras e vários paradigmas daquilo que a gente acredita que é certo, que tem que ser daquele jeito, trazendo-nos a oportunidade de reflexão e dando a direção que o mundo espiritual, ele é muito mais amplo e traz a marca constante do amor, do sentido do amor no coração, não importando exatamente se você é um doutor da lei, se é um pescador, ou se é uma mulher que já teve 5 e está no 6º marido. O que vai fazer a diferença é aquilo que está no nosso coração. Porque se ajustar à moralidade é um processo da evolução. Mas desenvolver o sentido de amor também é um processo da evolução. Mas é o único que nos dá garantias de andar cada vez mais em linha reta. Porque enquanto a gente não tiver esse sentido do amor, a gente vai continuar criando confusão, discriminando. E a dor vai sempre nos vir como aquele toque de Deus para dizer: ainda estás desviada do caminho. E aí, nesse momento, chegam os discípulos, assim que ele se revela para ela. E aí, eles olham, se sentem maravilhados, mas ninguém fala, e o Evangelho de João fala assim, ninguém pergunta, que buscais? Ou, por que falas com ela? Assim a mulher deixou seu cântaro, partiu para a cidade para dizer aos homens, vinde e vede um homem que me disse tudo quanto fiz. Porventura, não é ele o Cristo? Saindo da cidade, vieram até ele. Nesse íntere, os discípulos lhe interrogavam, dizendo, Rabi, come. Ele, porém, lhe diz, eu tenho para comer uma comida que vós não conheceis. Diziam então os discípulos uns aos outros, porventura alguém lhe trouxe de comer? Os discípulos viviam com Jesus.
Olha como é difícil a gente sair da matéria, do concreto. Como ele disse que ele tinha uma comida que eles não tinham, aí eles já partiram para o... E talvez até um pouco de ciúme. Quem foi que deu para o mestre comer alguma coisa? Nós vamos lá comprar comida e agora a gente chega aqui, ele diz que não quer comer? Não é? Porque a gente acha assim, ainda mais uma pessoa tão especial, a gente acha que é dono daquela pessoa e aí quer cuidar, quer proteger, mas sempre de uma maneira apegada, sem conseguir perceber a sutileza, a liberdade que cada um tem e a proposta de Jesus. E aí ela foi para a cidade, depois desse episódio da comida, ele diz assim, a minha comida é que eu faça a vontade daquele que me enviou e complete sua obra. Não dizeis vós que ainda há 4 meses até vir a colheita? Aí ele começa a falar de uma outra questão, que eu não vou entrar no mérito agora. Que ele vai falar de que os discípulos já estavam colhendo o que outros haviam preparado. Mas aí isso já dá um outro estudo, que eu não vou entrar no mérito agora. O propósito de trazer a conversa, o diálogo entre Jesus e a mulher da Samaria era para falar isso. E aí o Evangelho depois vai falar que vieram os homens, eles acreditaram no que ela falou, eles vieram e eles ficaram ainda, o Cristo ficou ali com eles mais 2 dias. E alguns deles se converteram, perceberam que Jesus era aquele que era de fato o Messias. Outros, não, como muitos. Jesus, quando reuniu os 12 apóstolos, para a gente entender um pouco mais a questão do amor do Cristo, um deles iria traí-lo. Ele sempre soube. E em momento nenhum ele mandou ele para longe. Por quê? Porque ele sabia, primeiro, aquilo era necessário para que se cumprissem as Escrituras. Porque a anunciação da vinda do Messias já estava lá no Antigo Testamento. Mas também para que ele demonstrasse, através desse gesto, o seu imenso amor. Mesmo sabendo que aquele que está ao meu lado é um traidor, ainda assim, o amor dele abraçava aquele traidor, não o mandou para longe. E depois, quando ele perde, se mata, Judas, quando ele se mata, depois que ele se dá conta de tudo o que aconteceu, dizem os espíritos que trouxeram diversas explicações do mundo espiritual para nós, hoje, em pleno século XXI, que o Cristo ainda foi buscar Jesus, o Judas, quando ele, buscar espiritualmente falando, quando ele passou para o plano espiritual. O amor rompeu a barreira do encarnado e do desencarnado. Porque as histórias que a gente conta do Cristo, elas estão todas do período que ele estava encarnado. A vivência dele com os apóstolos. E tem essa que nos diz da continuidade, e a gente sabe, óbvio, da continuidade do trabalho do amor de Jesus, mas que ainda naquele momento ele foi buscar Judas, porque ele havia, num gesto de extremo arrependimento, retirado a própria vida e, com esse gesto, se comprometido. Já não bastasse ele ter traído o Cristo, ele ainda retira a própria vida de uma forma bastante dolorosa. Porque quando a gente se arrepende de alguma coisa, ainda mais de algo tão importante e significativo, como trair alguém que confiou e amou profundamente ao seu coração, é de extrema dor e sofrimento e solidão. E as demonstrações de Jesus não ficaram por aí. Só o fato dele ter vindo até o planeta Terra
experimentar junto daquele grupo que ali estava a encarnação, já é uma prova desse imenso amor. Por quê? Ele podia ter mandado diversos discípulos, né? Como ele chegou a mandar antes, vieram outros. Nas próprias religiões, tiveram vários. A história das religiões contam. Entretanto, chega num determinado momento que é decidido que é a hora dele vir em pessoa, trazer as suas vibrações diretamente para dentro do planeta e viver histórias para que 2000 e tantos anos depois nós continuássemos contando dessa história e sentindo as vibrações do seu amor de acordo com a capacidade de cada um de nós. As vibrações do Cristo continuam abraçando o planeta. As vibrações do Cristo continuam trazendo para junto de nós a esperança da nossa mudança e da nossa transformação. Entretanto, como conquistar esse amor? Como desenvolver passo a passo? O que é o momento de nós deixarmos as nossas vasilhas de lado e aceitarmos a água viva que vem diretamente do mais alto? Qual é o momento em que nós vamos sentir essa água viva em nós e começar a vivê-la e a falar dela e a espalhar esse amor para outros que estão necessitados dessa mensagem de amor do Cristo? O Juan fez o convite para o fórum que vai haver no próximo domingo, dia 29. Por que nós precisamos de um mês de prevenção ao suicídio? Justamente porque há tantas almas que estão distantes da possibilidade de conhecimento dessa água viva que Jesus já veio trazer há mais de 2000 anos. Tantas almas que estão perdidas e desorientadas, que é necessário que se fale e que se abrace, mais do que falar, que se abrace cada uma delas. E isso não depende de estar dentro de um templo. Depende da nossa possibilidade de abraçar o nosso irmão que está ao nosso lado. Quantas pessoas sofrem e a gente às vezes não vê. Muitos de nós, hoje em dia, está hipnotizado pelos aparelhos celulares. Em todos os momentos do nosso dia, a gente está em casa, na hora do almoço, está na rua, no ônibus, e não olha para o lado. Porque está com o nariz colado no celular. Dessa forma, nós estamos nem perto da mulher de Samaria, mas mais próximos dos fariseus que perseguiam o Cristo. Isso cabe para todos nós, pois, se não fosse assim, não precisaria de um Setembro Amarelo, porque estaríamos abraçando os nossos irmãos. Mas tudo bem, temos a oportunidade de sermos mais uma vez despertados para o que há de mais íntimo no nosso ser, para que a gente aprenda e entenda que, para sermos amados, como diz Samson, o Espírito que nos trouxe a mensagem de hoje, precisamos aprender a amar. Deus está nos amparando o tempo todo. Algumas vezes a gente percebe o amparo dele. Outras vezes a gente não percebe o amparo dele. E para a gente encerrar, eu vou trazer uma historinha de Francisco de Assis. Conta a lenda que ele, um belo dia, estava fazendo uma viagem com um dos companheiros dele
E que nesse caminho eles se atrasaram muito e pegaram noite. E estava muito frio, era um período de inverno. E quando eles chegam ao mosteiro, o companheiro que estava com ele bate à porta do mosteiro desesperado, morrendo de frio. Demoram para abrir e ele sofrendo, o rapaz e Francisco de Assis aguardando. Até que vem um monge, abre a portinhola e pergunta o que eles queriam. E aí, ele fala: eu estou aqui com Francisco, pai Francisco, que era como ele era conhecido. E o monge olha para ele e fala assim: que pai Francisco que nada? E fecha a portinhola. O monge entra em desespero. Vamos morrer congelados aqui nesse local, na porta do mosteiro. Quando ele olha para o pai Francisco estava lá, feliz, contente, brincando, como era de sua natureza, e olhando, apreciando o ambiente à sua volta. E o monge, desesperado: o senhor não está vendo, a gente vai morrer aqui, está um frio danado. Ele fechou a porta, vamos tentar, vamos insistir, vamos bater para ver se ele volta. E aí, ele calmamente olha para ele e diz: nós fizemos a nossa parte. Nós estamos aqui, batemos a porta. Você não sabe quanto tempo eu esperei por esse momento. Agora, nós estamos inteiramente nas mãos de Deus. Que Jesus abençoe e proteja o coração de cada um aqui presente. Graças a Deus. Agradecemos.